Algo está acontecendo agora, e todas as agências espaciais estão em alerta. O objeto interestelar conhecido como 3I Atlas, o terceiro visitante vindo de fora do nosso sistema solar, fez o impensável. Mudou de curso, de forma brusca, impossível pelas leis conhecidas da física. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, apoiada pela ONU, começou a rastrear o 3I Atlas após detectar um desvio de mais de 1 milhão de quilômetros da rota prevista. Mas o mais intrigante é como isso aconteceu. Análises revelaram um pico repentino de radiação térmica, como se um motor tivesse sido ativado e desligado. Prova de que o objeto pode se mover por conta própria. Observatórios ao redor do mundo confirmaram manobras precisas, típicas de navegação controlada. Harvard elevou a classificação do 3I Atlas para alvo prioritário, e centenas de telescópios agora o observam. Mas o que mais assusta os cientistas é o relato de uma mudança instantânea de posição, algo que nem a luz poderia alcançar. Como se o 3I Atlas tivesse aprendido a dobrar o espaço-tempo. E se isso for verdade, então ele não é apenas um visitante. É algo muito mais. 3I Atlas, a nave dos deuses. O objeto foi detectado em julho de 2025, cruzando o espaço interestelar, vinha de fora do sistema solar. Mas algo sobre ele não se encaixa. Astrônomos esperavam mais um cometa, apenas mais um visitante. Porém, os primeiros cálculos revelaram uma trajetória hiperbólica. 3I Atlas não está presa ao Sol. Ela não orbita, ela entra e sai, como se tivesse um destino traçado. Mas há algo que desafia a lógica. Como pode um corpo tão pequeno em relação ao Sol, vindo do frio interestelar, vencer a força do grande e poderoso Sol? A gravidade deveria puxá-lo, a radiação deveria queimá-lo, a pressão solar deveria desviá-lo. Mas não. A 3I Atlas atravessa o campo de energia solar como se a própria luz obedecesse às suas leis. Nenhuma partícula é perdida, nenhuma superfície é destruída. Ela parece compreender o Sol, ou conversar com ele, como se possuísse um escudo invisível, uma tecnologia que dobra o espaço ao redor, permitindo que o fogo do astro-rei não a toque. E isso levanta uma pergunta silenciosa que ecoa entre os cientistas e os poucos que ousam imaginar mais. Será que ela vence o Sol ou simplesmente o reconhece como aliado? Sua inclinação é quase idêntica ao plano em que giram os planetas, o que é raro para objetos vindos de fora. A trajetória parece seguir uma rota precisa, como se obedecesse a um mapa invisível. Durante sua aproximação ao Sol, a 3I Atlas fez algo que nenhum cometa natural deveria fazer. Mudou de direção. Sem propulsão, sem ejeção visível, sem força gravitacional que justificasse o desvio. As luzes se acenderam. Não eram flashes aleatórios. Seguiam um padrão, uma sequência binária repetitiva, registrada por observatórios no Havaí e no Chile. Um código, mas ninguém conseguiu decifrar. Sem cauda, sem rastro térmico, sem sinal de propulsão. O 3I Atlas simplesmente se move, como se fosse vivo. Análises espectrais revelaram algo ainda mais incomum. Sua composição inclui dióxido de carbono, gases raros e níveis de níquel puro. Quase nenhuma presença de ferro. Isso contradiz o padrão de qualquer cometa conhecido. O físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, afirmou que o 3I Atlas é um objeto anormalmente massivo, com ausência de aceleração não gravitacional e comportamento controlado. Mas o termo objeto talvez não diga o que realmente é. Os antigos sumérios já falavam de visitantes das estrelas. Chamavam-nos de Anunnaki, os descendentes do céu, os senhores da terra. Segundo as tábuas de Eridu, eles viajavam entre mundos em veículos luminosos, guiados por rotas celestes conhecidas como o Caminho dos Deuses. Nas escrituras, há menção a uma esfera azul clara cercada de luz, a mesma tonalidade observada na coma da 3I Atlas,
quando se aproximou do Sol e brilhou mais azul que qualquer outro corpo celeste. As tábuas também descrevem a Barra-Gal, a nave dos deuses que cruzava os céus trazendo mensageiros de Nibiru. E agora, milênios depois, a ciência detecta um objeto vindo do espaço profundo, seguindo uma rota semelhante àquela descrita nos antigos textos. Coincidência ou lembrança? O espectro de luz emitido pela 3I Atlas contém padrões rítmicos, pulsações com intervalos regulares, frequências que se alinham ao tom de 432 Hz, a mesma frequência associada, em tradições esotéricas, à língua dos deuses. Quando cruzou o campo magnético solar, ela emitiu uma onda, um pulso tão sutil que só foi percebido por instrumentos de alta sensibilidade. Mas o eco permaneceu por minutos no espaço. A rota da 3I Atlas, segundo projeções da NASA e da ESA, cruza o eixo da Terra no horizonte de 2026. Ela não vai colidir, mas vai passar perto o bastante para ser observada, e talvez para observar também. No interior de antigas inscrições de Uri Lagash, há símbolos que representam o retorno dos Senhores do Céu. E em várias traduções, esses símbolos são descritos como estrelas que se movem por vontade própria. Cientistas modernos ainda debatem a sua natureza. Alguns acreditam ser um fragmento antigo, formado antes do nascimento do nosso Sol. Outros admitem a possibilidade de algo jamais visto, um artefato, um resto de civilização cósmica ou uma tecnologia em repouso há bilhões de anos. Mas, nas linhas da história suméria, os Anunnaki nunca desapareceram. Acreditava-se que eles retornariam quando as estrelas se alinhassem e a Terra entrasse novamente no caminho do trono celeste. Essa passagem acontece exatamente neste ciclo. A composição metálica da 3I Atlas, rica em níquel e gases voláteis, se assemelha à descrição de naves forjadas no fogo dos céus, citadas no Enuma Elish, o épico da criação. E sua ausência de cauda, sua capacidade de alterar direção, sua luminosidade controlada, tudo isso ecoa aos relatos de tecnologia avançada descritas nos mitos. Alguns pesquisadores independentes acreditam que o nome 3I, terceiro objeto interestelar, não é mera coincidência. Nos registros antigos, o número 3 simbolizava os três senhores de Nibiru, Anu, Enki e Enlil. A sigla Atlas, associada ao sistema que a descobriu, também remete ao titã que sustentava o céu. Um símbolo perfeito para algo que carrega o peso do firmamento. Os observatórios registraram uma anomalia luminosa. A luz da 3I Atlas não apenas reflete o Sol, ela emite brilho próprio. Um brilho pulsante, orgânico, quase respirante. Como se respondesse a algo, ou alguém. Há quem diga que ela não veio sozinha, que outros sinais semelhantes foram detectados, mais distantes, ainda fora do alcance visual. Talvez escoltas, talvez sondas, ou talvez ecos de uma frota antiga, despertando aos poucos. Se isso for verdade, então o que chamamos de cometa pode ser um emissário, uma sonda de reconhecimento, um mensageiro dos antigos construtores do homem. Os Anunnaki, segundo a tradição, foram os responsáveis por moldar a humanidade, misturando o barro da terra com o sopro dos deuses, e prometeram um retorno. Não como conquista, mas como reavaliação. Em 2026, a 3I Atlas cruzará o plano orbital da Terra. Os telescópios já estão preparados, mas talvez, desta vez, não sejamos nós quem observa. Talvez sejamos o experimento sendo revisto. A cada aproximação, mais sinais surgem. Ondas de rádio, campos magnéticos alterados e imagens espectrais que lembram inscrições cuneiformes, marcas antigas repetindo-se na luz de um objeto interestelar. A ciência ainda chama de cometa, mas nas sombras da história, outros nomes ecoam. Barra-Gal,
nave dos deuses, olho de Enki, o portador da semente das estrelas. A 3i Atlas não é apenas um visitante, é um lembrete de que talvez o céu nunca tenha estado vazio. E se os antigos estavam certos, ela não é o fim de uma jornada, mas o início de um retorno. 3i Atlas, a nave dos antigos. E se tudo isso for apenas o começo? A cada dia, novas imagens, novas anomalias, novas evidências de que algo está voltando. Os antigos falavam do retorno dos deuses das estrelas. E agora, com a 3i Atlas atravessando o sistema solar, essa profecia parece mais próxima do que nunca. Então, se você acredita que nada disso é coincidência, deixe o seu like, se inscreva no canal Mistérios Antigos e ative o sininho, porque nas próximas semanas vamos mostrar o que mais eles não querem que você veja. E para você, Sérgio Sacani, abre o olho, meu amigo, porque os Anunnaki estão voltando.